E o Corinthians fechou com mais um reforço dessa vez para a comissão técnica das categorias de base do clube. Timão terá que investir cerca de 37 milhões de reais para garantir permanência de atacante, que está se destacando com o Fernando Diniz. E a grande conquista da Libertadores 2012 está completando 14 anos. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like e o hype. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje, relembrando conquista histórica, data histórica, o título da Libertadores da América, conquistado em 2012, está completando 14 anos no dia 4 de julho de 2026. No dia 4 de julho de 2012, Corinthians entrou em campo no Pacaembu, jogo das 21h50, para fazer o jogo da volta contra o Boca Juniors da grande final da Libertadores da América daquele ano. Jogo de ida em La Bombonera, na Argentina, empate por 1-1, aquele golaço do Romarinho por cobertura em cima do Orion. Então, no jogo da volta, tudo em aberto, mas claro, Corinthians marcando o gol ali por volta dos 40 minutos do segundo tempo, lá em La Bombonera, calando a torcida do Boca Juniors, absolutamente que a atmosfera Pacaembu lotado. Claro que a atmosfera estava a nosso favor, não deu outra. Segundo tempo, 2 gols do Emerson Sheik, vitória por 2-0 e a conquista do título inédito da Libertadores daquele ano. Uma conquista sensacional em que o Corinthians fez 14 jogos naquela Libertadores e não perdemos nenhum, e também não tomamos 4 gols apenas, melhor defesa. Então, terminamos a Libertadores de forma invicta e com aquela conquista inédita e absolutamente garantindo a participação no Mundial de Clubes daquele ano, que também acabamos nos tornando bicampeões mundiais de clubes da FIFA. Então, 14 anos daquele grande título da Libertadores está completando. A minha opinião, quanto aos 14 anos do título da Libertadores, é a seguinte: temos que relembrar os bons momentos, temos que relembrar aquilo que está na história do nosso timão. E claro, não tem como não falar daquela campanha que o Corinthians fez na Libertadores de 2012. Não foi uma conquista qualquer, não foi um campeonato qualquer. Foi um Corinthians mostrando como se conquista uma Libertadores. Foram jogos em que tivemos momentos de tensões, tivemos a estreia do Cássio em um jogo de oitavas de final. Foi ali que começou toda a história do Cássio com a camisa do Timão. E claro, como eu falo para vocês que não foi uma conquista qualquer, passamos pelo Vasco, do Juninho Pernambucano, uma equipe muito forte naquela época. Passamos pelo Santos de Neymar e Ganso. E claro, vencemos o Boca Juniors do Riquelme na final. Como eu disse, 14 jogos, 8 vitórias, 6 empates, 22 gols marcados e apenas 4 sofridos. Então, está na história. Temos que lembrar, sim, absolutamente, como uma grande conquista, está na história do nosso timão. Mas claro também que temos que pensar que o Corinthians poderia ter conquistado muito mais Libertadores de lá para cá. Como eu disse, passaram 14 anos e não ganhamos mais nenhuma. E, infelizmente, o nosso Corinthians está nessa situação terrível, ao qual está financeiramente falando e só piorando. Mas é um momento de lembrar de uma grande conquista que está completando 14 anos. E agora vamos falar sobre investimento milionário. O Corinthians terá que ter cerca de 37 milhões de reais para garantir permanência de atacante, que está se destacando com o Fernando Diniz, absolutamente visando a próxima temporada. A situação financeira do Corinthians está caótica.
Corinthians, nesse momento que eu gravo esse vídeo, está com o transfer ban da FIFA, tem que pagar cerca de 8 milhões de reais ao Philadelphia Union dos Estados Unidos por uma das parcelas do José Martínez que não foram pagas, para aí sim ter a liberação e poder voltar a registrar novos jogadores. Em breve, entraremos nas janelas de transferência, a partir do dia 9, a janela extraordinária da CBF, e a partir do dia 22, a janela geral para contratações. O Corinthians, nesse momento, como eu disse, está com um transfer ban. Deixando um pouco de lado o que tem que fazer nas próximas semanas, o Corinthians também absolutamente tem que ir se planejando, visando o ano que vem. O Corinthians tem vários jogadores que estão com seus contratos encerrando no final dessa temporada, e um desses jogadores é o atacante Caio César. Caio César, que tem se destacado com o Fernando Diniz. Caio César, que vai iniciar o segundo semestre como titular, e absolutamente que o Corinthians já tem que ir pensando sobre o ano que vem. Se o Caio César continuar nesse progresso, continuar evoluindo, absolutamente que a permanência do jogador terá que ser garantida. E é aí que entra o problema. Para o Corinthians conseguir ter o Caio César a partir do início de 2027, terá que pagar cerca de 37 milhões de reais ao Al Hilal pelos 50% dos direitos do jogador. Então, analisando um cenário em que o Corinthians hoje não tem 8 milhões de reais para pagar o transfer ban pela compra do Martínez e a situação financeira do clube só piorando, fica difícil nós imaginarmos algo que acabe fazendo com que o clube tenha dinheiro no final do ano para tentar garantir o Caio César. O que, de repente, o Corinthians poderá tentar fazer é prorrogar o empréstimo, já que o contrato do Caio César com o Al Hilal vai até o final de 2028, mas, sinceramente, eu acho difícil o Al Hilal aceitar emprestar novamente, sem custos, ainda mais se o Caio César continuar progredindo do jeito que está, ou o Al Hilal vai querer o retorno dele, ou, de repente, vai aparecer alguma proposta pelo jogador. A minha opinião, quanto ao Corinthians já ter que ir pensando em cerca de 37 milhões para garantir a permanência do Caio César no ano que vem, é a seguinte. Vou ser sincero com vocês. Hoje, eu só consigo ver o Caio César ficando se conseguirem o empréstimo para o ano que vem novamente. Eu não consigo ver, por exemplo, o Corinthians tendo 37 milhões para comprar o Caio César. Ah, mas o capitão pode parcelar com o Al Hilal. Rapaziada, podem tentar, mas o que eu estou falando para vocês é que eu vejo muitas dificuldades. Eu não vejo o Corinthians conseguindo parcelar. Por quê? Porque o Corinthians não tem credibilidade. Se o Caio César seguir evoluindo, absolutamente que o Al Hilal vai ter pretensões com ele. Ou leva de volta, como eu disse, ou de repente aparece alguma proposta. O problema é que o Corinthians não tem expectativa de entrar dinheiro. Tudo que entrar, por exemplo, é para arcar com custos básicos, salários de funcionários, comissão técnica, elenco. Então, é aí que a situação acaba se complicando. O que, de repente, pode ajudar muito o Timão é, por exemplo, conquistar uma Libertadores da América, que aí serão mais de 170 milhões, uma totalidade, que entrarão nos cofres do clube. Aí sim, as coisas, de repente, podem ir para outra visão. Mas, mesmo assim, vai ter dinheiro para investir em uma contratação dessa? E outra, é ano político. O Corinthians, a partir de janeiro de 2027, vai ter um outro presidente. Então, sinceramente, o planejamento ali a partir de agosto, setembro, visando o ano que vem, eu particularmente me preocupo, vai ficar bastante comprometido por causa dessas questões políticas. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre mais um reforço. O Corinthians fechou contratação de profissional que estava no rival para as categorias de base do clube. O Corinthians vem buscando ter uma comissão técnica forte. Por exemplo, no profissional, tivemos a saída de um preparador físico algumas semanas atrás, o Guilherme da Costa,
e a chegada de um outro profissional que estava no Vasco, Fernando Diniz, conhecimento dele e tudo mais, também do Wagner Bertelli. O Corinthians garantiu a contratação do preparador físico Marlon Muniz. E também a diretoria da base vem trabalhando, buscando ter uma estrutura melhor na base. Sabemos que, bom, quem me acompanha sabe que eu falo para vocês que na base estão as soluções para os principais problemas do Corinthians. Você forma jogadores e os jogadores resolvem dentro de campo e também esses jogadores acabam tornando vendas milionárias em seus futuros próximos. Nós vamos lá. O Corinthians acabou fechando uma contratação para a base. Corinthians que, como eu disse, tem vários compromissos. Dentre os principais, conseguir formar jogadores, ainda mais o Corinthians nessa situação de não poder contratar. Temos vários jogadores da base treinando com os profissionais e alguns já se destacando, como, por exemplo, o Iago, Gui Amorim, o Luiz Gustavo Bahia, recentemente o atacante Luiz Fernando. Então, é preciso você ter uma grande estrutura na base. E o Corinthians fechou a contratação de mais um profissional para a base. Dessa vez, o Corinthians fechou a contratação do preparador físico Leonardo Ramelo. O Leonardo, ele mesmo, acabou fazendo uma divulgação sobre a sua chegada ao Corinthians. Inclusive, ele colocou as seguintes palavras: iniciei uma nova trajetória como profissional no Esporte Clube Corinthians Paulista. Agradeço a Deus pela oportunidade, também ao Michael de Paula e ao Valmir Cruz. O Leonardo, ele estava no arquirrival, no Centro de Formação de Atletas do Palmeiras, desde janeiro de 2025. Antes disso, ele trabalhou na Inter de Limeira entre 2023 e 2025, também como preparador físico, só que naquela ocasião na equipe profissional. O Leonardo é formado em Ciências do Esporte pela Unicamp. Ele ainda possui especialização em Ciência e Prática do Esporte de Alto Rendimento pelo Instituto Singularidades. Durante a graduação, desenvolveu pesquisas voltadas à prevenção de lesões por meio da termografia. Então, o Leonardo Ramelo já está confirmado, mais uma contratação, mais um reforço que o Corinthians fecha, dessa vez para a comissão técnica das categorias de base. A minha opinião quanto à contratação do Leonardo para as categorias de base é a seguinte: estamos falando de um profissional que tem um ótimo currículo e um profissional que, para mim, chega para somar. E é importante você ter o máximo possível de pessoas capacitadas atuando na base. É por isso que eu sempre dou atenção em tudo que acontece na base do clube. Claro, é uma base que, infelizmente, está sendo mal administrada. É uma base que, infelizmente, está muito longe do ideal. Corinthians, esse ano mesmo, na Copinha, passamos vergonha. No Campeonato Brasileiro, Sub-20, conseguimos a classificação ali no limite. E agora teremos um grande desafio contra o arquirrival. Vamos ver como que as coisas vão sair. Então, sinceramente, infelizmente, a base do Corinthians vem sendo muito mal administrada. Mas, volto a dizer, o Corinthians acabou, na minha visão, trazendo um bom profissional. Quando eu falo para vocês que na base estão as principais soluções para o Corinthians, eu estou querendo dizer que é preciso ter muita atenção com a base, dar o máximo da melhor estrutura possível. Porque ali você forma jogadores que resolvem, decidem dentro de campo e depois eles são vendidos por cifras milionárias e vai ajudando na situação financeira caótica. Se você não forma jogadores, você não tem solução para dentro de campo, você tem que ir buscar fora e você não consegue vender. Então é preciso ter atenção total na base. Mas, infelizmente, hoje, para mim, o Corinthians está longe disso. Por exemplo, quantos profissionais na base foram contratados esse ano?
Então, é preciso ter grandes atenções para a base. Mas estou aqui para falar da contratação do Leonardo, é um bom profissional, espero que consiga fazer um grande trabalho no Corinthians e eu torço muito mesmo para que pessoas competentes, absolutamente, né, tem que começar lá de cima da presidência e depois ir, claro, nas sequências. Então, é algo que eu falo para vocês. Eu sei que o assunto é até fora, mas para mim, hoje, para pensar em solução mesmo para o Corinthians, é somente com uma intervenção judicial e posteriormente a profissionalização. Para se ter uma ideia, desses últimos dias mesmo, as ajudas de custos dos jogadores da base ficaram atrasadas por alguns dias. Lamentável. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like, isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!